Olá, queridos amigos e ouvintes, sejam bem-vindos a mais um audiocast. Hoje, gostaria de estar falando com vocês um pouquinho sobre papéis e responsabilidades, especificamente papéis e responsabilidades dentro da agilidade dentro do Brasil, tá? E o porquê, né, a vaga de agilista não deveria existir. Bom, é muito importante a gente entender que o Brasil tem um desafio enorme no preenchimento de vagas. Tá? No Brasil, existe, obviamente, desafios multifacetados para preencher as vagas em área de tecnologia, até mesmo em decorrência que em 2020 a gente teve um crescimento muito significativo, né, a partir ali, principalmente da pandemia, né, e das empresas precisarem se digitalizar, adotar novos processos, enfim, fazer mudanças em um período muito, muito complicado, muito difícil, muito triste, enfim, a gente sabe tudo como a pandemia afetou o mercado, tá? Porém, isso resultou nas vagas de tecnologia aí, até 2024, nós vamos ter um déficit estimado aí de 260 mil pessoas. Isso quem fala não sou eu, é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, tá? Então, esse déficit é bem grande. Então, visto esse cenário complexo que a gente tem, é muito importante a gente entender alguns dos fatores que contribuem para essa dificuldade. O primeiro deles, obviamente, é a alta demanda do mercado. Então, a demanda nunca consegue acompanhar a formação das pessoas. Eu tenho pessoas ali que estão se formando, estão adquirindo conhecimento, e principalmente eu tenho as empresas no Brasil, onde a tecnologia ainda assim é de terceiro mundo, né? Poucas as empresas trabalham num modelo de primeiro mundo, no sentido de gestão, de organização e desenvolvimento, tá? Então, a alta demanda, ela não consegue acompanhar a formação das pessoas. Tem os aspectos culturais. Então, no Brasil, muitas das pessoas, às vezes, são colocadas, como eu já comentei em outros audiocasts, né, em cargos que, às vezes, elas não estão tão bem preparadas, não no sentido só de formação, no sentido de conceito mesmo, filosofia da pessoa, maneira de pensar e assim por diante, né? Então, isso é muito complicado. Então, esse aspecto cultural também vai englobar aí a cultura propriamente das empresas. Algumas empresas ainda hoje, por exemplo, resistem a um trabalho remoto, porque a diretoria muitas vezes acredita que o trabalho remoto não é eficiente, né? Então, são poucas as pessoas ali que, infelizmente, tomam decisão por muitas outras demais. É óbvio, né? Nós estamos falando da gestão de uma empresa. Então, os números precisam indicar, mas a cultura ela precisa sim ser trabalhada e precisa ser flexível, até porque a cultura de uma empresa ela é feita de pessoas. Então, se você tem pessoas numa empresa que gostariam de trabalhar de maneira remota, é muito importante que a diretoria e a empresa como um todo atenda, né, depois de algum estudo, atenda essa necessidade, até mesmo por conta de contratações, né? Então, por exemplo, se você tem uma demanda alta por desenvolvedores, dificilmente você vai conseguir preencher essa demanda se você estiver atuando de forma presencial e muitas das vezes até mesmo híbrida, tá? É bem difícil, porque você tem desenvolvedores em todo o país. Então você tem desenvolvedores no norte, no nordeste, no sul, e você não vai conseguir contratar essas pessoas porque a sua cultura não permite, às vezes, o trabalho remoto, tá? E não só desenvolvedores, gestores de projeto, gestores de produto. Então, tudo isso acaba ficando muito complicado, ok? E o terceiro fator aí, que é determinante também, que é o processo de recrutamento. O processo de recrutamento em si, muitas das vezes, ele é maçante, ele é prolongado. Algumas empresas, na grande maioria, esmagadora maioria, utilizam um certo site, que eu não vou mencionar, mas para fazer a seleção, um site que tem diversas fases, a análise é complicada, enfim. O melhor meio ainda para selecionar pessoas, obviamente, é utilizar um bom software para fazer essa seleção, mas principalmente as indicações, tá de olho de fato no LinkedIn, porque esses softwares com inteligência artificial que ainda não foi totalmente refinada,
eles não trazem uma posição muito verdadeira, obviamente, quando você conhece as pessoas, né? Ah, Matheus, eu tenho uma vaga aqui, eu recebi 10 mil indicações, 10 mil e-mails. Pô, claro, ninguém tá falando para você abandonar a ferramenta, mas a ferramenta ela é só um meio, ela não pode ser um fim para a seleção, certo? E aí, chegando ao ponto desse audiocast, o porquê a vaga de agilista não pode existir. Para a gente poder entender isso, vamos olhar os papéis e responsabilidades, principalmente dentro do Scrum, que é o método ágil mais utilizado aí, mais de 90% das empresas utilizam também o Scrum. Então, no Scrum nós temos 3 papéis essenciais, onde o primeiro deles é o Scrum Master, que é a pessoa que faz a gestão do processo, que lidera o time, que é o guardião das boas práticas do time como um todo. Então, conduz as reuniões, olha o escopo e o backlog do projeto, do produto. É o cara que fica responsável por olhar indicadores, determinar indicadores, ajudar na estratégia do produto em relação ao desdobramento das demandas, o solution planning de tudo aquilo que precisa ser feito. O Product Owner é o PO, o dono do produto, né? É o cara que precisa retroalimentar o backlog, trazer novas features, precisa principalmente cuidar um pouco ali da estratégia do produto a nível operacional, como eu costumo dizer, a nível de solution planning. E aí nós temos o Dev Team, que seriam os desenvolvedores que podem estar inclusos aí dentro, obviamente os desenvolvedores, os QAs, os Tech Leads, entre outras atribuições. Então, esses 3 pilares, né, dos papéis e responsabilidades dentro do Scrum, eles são essenciais, certo? A profissão agilista, ela é uma, como eu disse, ela é uma profissão, ela não é um cargo, um papel, uma responsabilidade, certo? Agilista é um termo extremamente genérico, na minha opinião deve ser abandonado quando se está fazendo um processo seletivo. Quando você fala que tem uma vaga de agilista, você está contratando o quê? O que você precisa? Você precisa de um Agile Coach? Você precisa de um Scrum Master? Você precisa de um Product Owner? Você precisa de um Tech Lead? Então, agilista é qualquer pessoa que é empolgado pela agilidade, que utiliza a agilidade no dia a dia, que conduz o processo. Pode ser uma pessoa do processo, pode ser uma pessoa do produto, pode ser uma pessoa do pilar de engenharia. Então, esse tipo de nome, ele não pode ser dado a uma vaga, a não ser que você queira manter uma tradição de não conseguir muitas das vezes fazer contratação. Então, quando você for fazer uma contratação, principalmente relacionado à agilidade, você precisa ter na cabeça quem é a pessoa que você quer. Porque senão você muitas das vezes precisa, por exemplo, de um gerente de projetos que utiliza métodos ágeis, ou seja, uma pessoa que cuida do processo e do backlog, do produto em si, e você vai estar contratando, às vezes, um Scrum Master porque você criou uma vaga genérica. Então, meus amigos do RH, meus amigos recrutadores de hunting, quando passarem uma vaga para vocês com o nome de agilista, perguntem, mas quais são de fato os papéis e responsabilidades? E vocês precisam adaptar o nome para que fique mais fácil, até mesmo para vocês a nível de entendimento, o que os gestores querem e o que os gestores precisam, ok? Espero que vocês tenham gostado, continuem nos acompanhando, curtam, compartilhem, comentem, deixem aqui os comentários. Aguardo vocês no próximo audiocast. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.